Olá, graça e paz, que Deus abençoe. Estamos de volta. Isso aqui quem vos fala é o pastor Jackson. Estamos estudando a grande tribulação. Até agora a gente já viu bastante coisa sobre a grande tribulação, que é um evento que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. E nessa aula aqui a gente vai falar a segunda parte da grande tribulação. Por ser um assunto bastante extenso, bastante coisa para a gente ver. Lembrando que eu estou apenas resumindo aqui nesse curso de escatologia básica. Nós vamos dar continuidade a nosso estudo sobre a grande tribulação, partindo aí do sexto selo, tá certo? Então, lápis, caderno na mão. Ah, não esquece de pegar sua Bíblia aí, fazer as suas anotações. Faz o seguinte, faz um comentário aí nesse vídeo. Isso, comenta lá, tira a sua dúvida, faça a sua pergunta. Deixa lá registrado o que você pensa sobre o assunto, tá certo? Qual que é a sua opinião. E com certeza isso vai é, ser algo muito bom. Que muita gente tem dúvida, mas parece que tem medo, né? Então fica à vontade. Bom, vamos fazer aquela oração abençoada em nome de Jesus para dar continuidade a nosso tema, a grande tribulação. É um assunto delicado. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar o livramento, que o Senhor venha nos capacitar, abrir nosso entendimento para aprendermos da Tua palavra. E você aí diz amém. Maravilha. Bom, partindo do pressuposto, até agora na aula anterior eu tinha falado até a quinta trombeta, as almas debaixo do altar de Deus, tá? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, ou seja, o quinto selo, estou fazendo aqui, já estou fazendo confusão, né? O quinto selo, as almas debaixo do altar de Deus, tá bom? O que é o quinto selo do Apocalipse? Apresenta ali João numa visão, vê as almas debaixo do altar de Deus, que clamaram por justiça. Aí você talvez esteja se perguntando, tá, mas quem são essas almas se a igreja já está no céu? Essas almas foi as almas que vieram da grande tribulação, ou seja, aquelas que perderam a sua vida por causa da fé em Cristo Jesus, ou seja, elas se recusaram a negar o nome do Senhor na grande tribulação. Então, a pergunta que eu fiz na aula anterior e faço agora: haverá salvação na grande tribulação? Sim, não há nenhuma dúvida. Porém, vai ser algo muito difícil. Imagine você numa grande tribulação onde haverá uma perseguição terrível, tá? Ali o anticristo vai ordenar que todas as pessoas aceitem a sua marca, o 666, que na verdade, gente, esse 666 não vai ser um número escrito na testa de ninguém. O Apocalipse é um livro que tem muita simbologia, muitas figuras de linguagem, então a gente precisa entender. Então a marca da besta ela vai ser um chip, a tecnologia vai ser aí a grande ferramenta que o anticristo vai usar para, para impor o seu sistema maléfico, né? Hoje, não é uma novidade, hoje já existem países que estão adotando o chip, ou seja, é, países como de primeiro mundo, a pessoa ela vai fazer a compra dela lá no mercado ou qualquer outro local, ela não porta mais documento. Ela só escaneia a mão e
Ali tá todos os dados dela, inclusive questões financeiras. Agora, percebe a situação? E agora imagine você, tá aí na grande tribulação, o anticristo chega, ó, vai ter que aceitar, amigo, a marca, não quero. Então, a pessoa, ela vai ali ser perseguida, vai ser martirizada. Então, esses serão salvos, tá certo? Mas vai ser algo muito difícil. Então, por isso é importante a gente ser fiel ao Senhor agora, porque agora nós temos o quê? O Espírito Santo, agora nós temos o Senhor, tá bom? Bom, o sexto selo, o que é o sexto selo? O sexto selo que João viu na visão fala sobre grandes catástrofes que serão desencadeadas como castigo divino. Ou seja, ocorre um grande terremoto, daí por diante, Apocalipse 6:12, né? Essas imagens apocalípticas têm suas raízes em profecias do Antigo Testamento, como as profecias de Isaías, Amós, que descrevem o dia do Senhor e o julgamento que virá sobre a terra. Esses sinais. Por exemplo, Isaías 13:10, Joel 2:3, 2 ao 31, né? Então, o sexto selo mostra que a ira de Deus será desencadeada sobre a terra através desses eventos naturais. A natureza, o cosmos, que causarão grande destruição. Tá certo? O sétimo selo. O que é o sétimo selo? O sétimo selo é descrito pelo Apocalipse 8:1 e marca o início da abertura das 7 trombetas. Tá? Então, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Tudo isso está relacionado à grande tribulação. O sétimo selo, descrito em Apocalipse 1, marca o início da abertura das trombetas. Tá bom? De acordo com essa passagem, haverá um silêncio. Aliás, de acordo com a passagem de Apocalipse 8:1, houve um silêncio por quase meia hora antes do início da abertura. Ou seja, pela primeira vez no mundo espiritual acontece um silêncio no céu. Imagina, o céu é um lugar onde ali não é um lugar qualquer, mas um lugar onde há muita glorificação a Deus, tá? E houve um período de silêncio, quase meia hora, tá? Do início da abertura das 7 trombetas. Ou seja, que silêncio é esse? Esse silêncio pode representar o quê? Pode representar um momento de reflexão sobre o que está por vir, né? Então, o sétimo selo é um ponto crucial no desenrolar dos eventos relacionados às trombetas, em execução ao juízo divino. Veja que coisa interessante. Bom, as trombetas, nós finalizamos aí a questão das trombetas. Iremos agora dar continuidade e vamos falar sobre as trombetas. Já falamos sobre os 7 selos, tudo isso faz parte da grande tribulação, tá bom? Então, a primeira trombeta, o primeiro toque da trombeta, qual que é a relação? Ela aparece em Apocalipse 8:7, que fala que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, tá? Misturado com sangue. E essa saraiva e fogo foram lançados sobre a terra, ou seja, a terça parte das árvores queimou-se e toda a erva verde queimou também. Essa passagem representa a ira de Deus sobre a natureza, causada grandes destruição, o fogo e a saraiva, tá? E o sangue misturado indica um juízo severo, imprevisível e destruição. É uma terça parte das árvores de toda a erva verde será destruída.
né? Então, a gente olha hoje, você vê essas grandes queimadas, aí muita gente fala, não, eu não sei o quê, o apocalipse. Não, gente, o que tá acontecendo hoje, lógico que tudo isso tem uma questão espiritual, sim, tá? Mas nada se compara a esse período de grande tribulação, entendeu? Então, podemos dizer que o que a gente vê hoje, todas essas questões que o mundo está passando, são um reflexo da ação do homem no planeta, entendeu? Então, você vê o que? Os rios poluídos, as fontes das águas, o desmatamento. Então, tudo isso são um reflexo do próprio homem nesse ecossistema, entendeu? Se você não cuida bem do espaço onde vive, isso aí trará algum tipo de dano. Agora, quando a gente fala de grande tribulação, nós já estamos falando o quê? Do juízo divino, da punição de Deus, onde haverá uma destruição ali imensurável, não dá para mensurar. Então, a primeira trombeta, o primeiro anjo, trouxe um juízo, que foi o fogo saraiva misturado com sangue, foi lançado sobre a terra. E uma terça parte das árvores queimou, tá certo? Então, olha que situação. A vegetação. Aí nós temos a segunda trombeta, Apocalipse 8:8-9. A segunda trombeta descrita em Apocalipse 8:9 é que também faz parte dessa grande tribulação, ela vai atingir o mar, ou seja, as águas, né? Uma espécie de montanha ardente é lançada ao mar e destruindo terça parte da vida marinha ou marítima, tornando a água imprópria para o uso, tá certo? Então, essa revelação que João ele viu nessa visão, essa imagem apocalipse é encontrada paralelos em outras passagens bíblicas também, que fala do julgamento de Deus sobre a natureza. Por exemplo, Isaías 50, verso 3, menciona que o céu e a terra tremerão diante da ira do Senhor. A destruição será causada pela a segunda trombeta. É um juízo direcionado ao mar. Você vê que na primeira a natureza, as árvores, a vegetação, a segunda direcionada ao mar. Agora, agora raciocina comigo. Se na primeira trombeta a terça parte das árvores, da vegetação é atingida, significa dizer o quê? Que todo o ecossistema também será atingido. Isso tanto o reino animal como o ser humano, tá? Até porque o homem depende da terra para a sua sobrevivência. O mar também, tá certo? Hoje o homem ele depende muito da questão marítima para a sua própria sobrevivência, tá? Prosseguindo, indo adiante, a terceira trombeta, Apocalipse 8, 10, 11. A terceira trombeta ela é descrita em Apocalipse 8, 10, 11 e anuncia a queda de uma estrela chamada Absinto. Ou seja, essa estrela, por nome Absinto, ela vai contaminar a terça parte das fontes das águas. As águas se tornarão impróprias para o uso, para beber, tá certo? Ou seja, essa estrela é acompanhada de uma destruição e contaminação. Tudo isso são juízo divino, tá? Então, o negócio vai ser estreito, né? É por isso fala grande tribulação. Quarta trombeta, Apocalipse 8, 12.
A quarta trombeta, descrita em Apocalipse 8:12, fala de um grande cataclismo cósmico, ou seja, onde uma terça parte do Sol e da Lua e das estrelas é ferida e deixará de dar o seu brilho, ou seja, haverá um período ali de escuridão, grande escuridão, a perda da luz durante o período da grande tribulação. Tá? A quinta trombeta, Apocalipse 9, 1 ao 12. A quinta trombeta, descrita em Apocalipse 9, 1 ao 12, começa com a queda de uma estrela na terra que tem a chave do poço do abismo. Olha que coisa tremenda. Poço do abismo. Como resultado de uma multidão de demônios. Esse poço do abismo é um local que fica nas extremidades ali do Hades, né? O inferno, onde tem demônios perigosíssimos que estão presos, tá certo? Milhões de demônios. E esses demônios, eles vão ser libertos na grande tribulação. Eles têm uma representação como gafanhoto. Eles sairão das profundezas da terra para atormentar os habitantes da terra. Por 5 meses. Ou seja, esses seres maléficos, né, ele tem poder para ferir as pessoas. Porém, eles são proibidos de matar. Eles só vai causar dor e sofrimento, mas eles não podem matar as pessoas. Ou seja, são figuras repugnantes, tá? Ou seja, é uma punição à humanidade. Esses seres malignos, esses seres maléficos, eles vão ser liberados, eles subirão para a terra, né? Milhões deles, e eles vão causar grande dor e sofrimento na humanidade. Nesse período, muitos vão desejar a morte. Né? Muitos vão desejar a morte, mas não vai encontrar a morte, ou seja, a morte não vai ter. Não é que a morte não existe, não, mas nesse período a morte vai se, digamos, vai tirar férias, né? Usando essa expressão. Então vai ser um sofrimento danado. A sexta trombeta do Apocalipse 9, 13, 21 é descrita, também representa o quê? Com a soltura ou a libertação de 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrate. Tá? Esses 4 espíritos malignos, 4 demônios de alta patente, eles vão liderar o que? Um exército de 200 milhões, cuja as cabeças até apareça a cabeça de leão, faz lembrar um leão. Das suas bocas, eles lançam fogo e fumaça e enxofre, ou seja, essa força maléfica é usada para matar a terça parte da humanidade, trazendo mais sofrimento e morte durante o período do julgamento divino. Então veja que cada trombeta ela tem uma espécie de julgamento. Aí talvez você fala, já que você acabou de falar que na grande tribulação não vai ter morte, ninguém vai morrer, muitos vão procurar morte e não vai morrer, sim, tá? Agora, só que nós temos que olhar o quê? Que nesse intervalo de tempo vai ter julgamento, cada trombeta vai vir um julgamento, certo? Aqui nós estamos falando da sexta trombeta. Então, o próprio Deus vai permitir que esses 4 anjos, ou 4 demônios, por assim falar, eles estão presos. Eles vão ser liberados e eles vão liderar um exército de demônios, de espírito maléfico. E esses espíritos maléficos, eles vão receber autorização para ceifar uma boa parte ali dos seres humanos. Por isso fala a grande tribulação, coisa terrível. Tá?
Isso bom, a sétima trombeta, o versículo, capítulo 11, versículo 15 ao 19, é descrita como um evento que marca o início da segunda fase da grande tribulação, ou seja, ela anunciará o que? A vitória de Deus e o fim dos poderes mundanos. Então percebe o quê? Que os anjos do céu cantam hinos de adoração e louvor a Deus, reconhecendo que Deus é o Senhor soberano de todas as coisas. Na verdade, o Apocalipse, ele revela duas coisas, tá? A soberania de Deus, Deus ele está no controle de tudo, e o seu amor para com o ser humano. Porque o Apocalipse também manifesta a misericórdia de Deus, tá certo? O amor de Deus. Aí talvez você fale, Jacques, mas você falou aí de juízo, falou de tanta coisa, e agora eu não estou entendendo. Calma. Veja bem, através do juízo divino, muita gente será salva, tá? Então isso mostra a misericórdia do Senhor, tá certo? E esses agentes maléficos, malignos, eles é apenas um instrumento da mão do Senhor, do juízo do Senhor. Né? Olha que coisa interessante. É apenas um instrumento, tá? Mas a sétima trombeta declara o que? A vitória total do Senhor, né, sobre esse sistema maléfico. Então, isso é tremendo, tá? Veja que o Apocalipse é um livro que fala sobre acontecimentos maravilhosos. Bom, nós vamos entrar agora sobre a parte das taças, mas aí vamos dar prosseguimento em outra aula, tá bom? Para não ficar muito grande, porque não adianta chegar aqui e falar um monte de coisa e você não entender nada, tá? Daqui a pouco eu volto com a nossa terceira aula falando aí, terceira parte, melhor falando, sobre as 7 taças. Então, isso é um assunto amplo, a grande tribulação, tá certo?